Fala pessoas, dia 31/12, sábado, vamos conversar sobre a live do presidente que finalmente falou aí, né? Pra muita gente foi decepcionante, muita gente já esperava, o pessoal aqui do canal com certeza já esperava, da comunidade fechada então nem se fala. O meu canal já tá em 2023 há muito tempo, a gente conversando aqui sobre o que pode acontecer ano que vem. E Bolsonaro falou justamente muitas coisas que eu falei, né? Ele já estava aí, com certeza, desde uma vez que eu coloquei no Twitter, 1 ou 2 dias antes do segundo turno, ele foi lá, falou das inserções, com uma tristeza tremenda, com uma cara muito assim, tranquila, mas ao mesmo tempo muito sem esperança. E eu falei assim, isso aí é o olhar de alguém que já sabe do que vai acontecer. Claro que as pessoas muito, vamos dizer assim, empolgadas, pessoal que gosta de decifrar fotos do Bolsonaro.tv, falou que com certeza ele sabia que iria fazer alguma coisa. Eu sabia que não faria tanta coisa. Ele tentou, ele falou que tentou e tentou mesmo. Esse negócio do Valdemar, 22 milhões de multa, com certeza ele tentando alguma coisa. Mas é isso que nós temos, tá? Esse é o Brasil, tá? Muita gente esperava mais dele, outros esperaram menos. Eu respeito a opinião de todos hoje, porque sinceramente eu não vou ficar censurando as pessoas, porque teve um tempo que eu falei, não, você precisa respeitar aí a nossa única alternativa. Infelizmente a nossa única alternativa hoje, no momento, ela não significa mais de nada. Então a gente tem que seguir em frente e começar from scratch, né, da prancheta, e a gente tenta fazer uma direita um pouco melhor dessa vez, né, porque são muitos oportunistas, muita gente que ficou batendo na única opção que tínhamos, mas enfim, você decide aí o rumo do país, né? O país ele é comandado pelo povo. Infelizmente, se você pegar todos os números de live do presidente, juntar eles e ver aí com a porcentagem que dá da população brasileira, você percebe que muita gente, praticamente aí 95% das pessoas, não liga praticamente nada para a política no Brasil, né? Então, vamos ter que começar de novo, né? E claro, lá fora é esquerda contra esquerda, porque aqui no Brasil não seria o mesmo. A gente vai ter que torcer agora pro menos pior. Uma coisa que a gente falava do Bolsonaro, mas com certeza o Bolsonaro não era o menos pior. É o melhor que tínhamos. Mas agora, infelizmente, tudo foi por água abaixo, tá? E ele falou, praticamente toda a imprensa batendo na gente, medidas judiciais, mas vencemos esses 4 anos com um saldo positivo, superávit. Depois de 9 anos, aí tínhamos problemas, né, no Brasil, como vírus, a guerra lá fora, seca, e mesmo assim ele conseguiu um superávit que, sinceramente, a gente não sabe quando vai acontecer novamente, tá? As pessoas não têm noção do que perdemos, da chance que tínhamos, mas obras de quase 200 anos foram terminadas, projetos muito antigos, muitas coisas foram feitas, tá? Agora é tentar ao máximo não perder todo esse avanço que conseguimos, tá? Com certeza a esquerda vai se deleitar aí com muito dinheiro que conseguiu através desse superávit, e uma situação brasileira estável. Imagina se não tivesse esses problemas de guerra e vírus. Uma coisa assim que seria inacreditável, o avanço que o Brasil teria nesses 4 anos, mesmo, né, da gente tendo aí Congresso, Senado, um monte de gente atravancando, né, com coisas difíceis de lidar. Em live no Instagram, Bolsonaro disse que em seu governo buscou mostrar a importância da liberdade para a democracia, mas que houve a restrição a isso. Hoje, eu vejo uma nação que está com medo de mandar uma mensagem no Zap, questionar alguma coisa, liberdades foram tolhidas. Isso é mais do que a verdade, porque eu estou aqui há muitos anos, esse ano de 2022, perdi mais de 1000 vídeos, perdi mais de 12 anos de trabalho, né, aqui no canal, porque na Big Tech você tem que censurar palavras, se adequar a muitas coisas, mas ao mesmo tempo eu tenho feito o serviço que é o quê? Entregar informação. Informação é tudo para o Brasil. Informação é tudo para as pessoas. Pensar, né, raciocinar, evitar ficar dando aí, vamos dizer, espaço para pessoas que ficam te vendendo aí esperança que não é a realidade, porque nada disso vai construir para você uma coisa boa. A pessoa chegar e falar que eu tenho informações sigilosas, porque vai acontecer isso e aquilo. As pessoas não sabiam de nada, mas faziam você de besta. E você tem que se afastar dessas pessoas. Tentar ao máximo lidar com a verdade, que só a verdade que você pega com a mão, coloca aquele tijolo e constrói alguma coisa real. Construir, vamos dizer, uma casa com ideias é impossível. Você tem que construir tudo com algo factual, uma coisa que existe, uma coisa que está na sua frente, por mais dolorosa que seja. Ouso dizer que as manifestações de apoio foram superiores às que ocorreram em 2018, afirmou Bolsonaro ao relembrar a facada que levou, né, e o resultado nas urnas quando derrotou Haddad. Se a facada tivesse sido fatal, como estaria o Brasil hoje em dia? Com certeza estaria pior. A esquerda fala ao contrário, mas a gente sabe. Bolsonaro, o mandato dele serviu para atrasar o que vai acontecer, né, nesse dia 1º aí. Então o que eu falo para vocês é que, sinceramente, ele fez bastante, ele conseguiu aí muitos avanços,
tá? Mas você imagina que faltou isso aqui para ele perder a vida. Se ele tivesse morrido em 2018, você pode ter certeza que outra alternativa tínhamos, né? Mas é isso que eu falei, muita gente da direita batia nele nesse tempo, e a gente não deveria nunca abandonar pelo caminho. Quantos youtubers, quantas pessoas abandonaram? Eu falo isso repetidamente aqui, eu sei que é chato, mas o povo precisava de muito mais empenho, tá? Infelizmente, você olha pro vizinho, olha para as pessoas, conversa com as pessoas na rua, você vê que o pessoal vota na esquerda, o pessoal gosta. Você fala assim, como assim? Eu conheço muita gente. Então, existiu aí no Brasil falta de conhecimento, falta de empenho, né? Imagina esse monte de gente que você vê na internet assistindo lives do Bolsonaro, não significa nem, sei lá, 10 ou 5% da população brasileira. Então, é de se pensar. Em live, Bolsonaro condena a tentativa de bomba no DF. Nada justifica. Após 4 anos no poder, Jair Bolsonaro deve deixar o Brasil e ir para Miami, nos Estados Unidos, onde terá um período sabático. Então, certeza que isso não é uma viagem de férias à toa. Tem os motivos que a gente vai falar aqui também, tá? Em último discurso como presidente, o Bolsonaro comenta silêncio diante dos atos golpistas para não tumultuar ainda mais, né? Com certeza tudo que ele falasse ia dar problema. E ele falou que ele estava fazendo aí por debaixo do pano alguns movimentos, né? Como falei do Valdemar, aquele multa de 22 milhões não é à toa. Não tem tudo ou nada, o mundo não acaba em 1º de janeiro, não tem tudo ou nada. É isso que muita gente queria, o tudo ou nada, um 4-2, mas ele falou que não vai ter. E ele fala do 1º de janeiro não acabar, porque muita gente está sofrendo como se fosse luto. Sendo que a gente passou 13 anos da esquerda, tá? A situação não foi para a Venezuela. Claro que a gente hoje tem uma situação que pode, sim, tem esse risco, tem, mas também tem o risco da gente consertar as coisas, não ao nível, né, da direita, mas a social-democrata para pelo menos ele sobreviver. O Brasil ele é grande, ele é diferente, ele não é igual aos outros países. Vai ter briga de esquerda aqui no país, vai ter briga de uma esquerda um pouco mais sutil, que dá aí a oportunidade da gente, quem sabe, né, tentar alguma coisa daqui a um tempo. É isso que temos, não adianta você bater o pé, ficar chateado, mas é isso, essa é a realidade. Bolsonaro diz que manterá a oposição a Lula, mundo não acaba no primeiro dia. Em última live no mandato, Bolsonaro afirmou que o novo governo já começa capenga, que o Brasil não vai acabar em 1º de janeiro. Sim, quase vai aumentar aí a gasolina, mas não vai acabar. A gente vai ter que lidar com a situação. Você vai fazer o quê? Você vai desistir de tudo? Tem gente que vai desistir, respeito a opinião, mas, sinceramente, você tem que pensar em você, né? Por mais que você não queira, você precisa se informar ainda, porque se tiver você percebe que algumas movimentações vão afetar você na sua vida particular, você precisa se preparar para isso. E eu ajudarei as pessoas que estão interessadas nisso. Estarei aqui falando sempre para vocês. Não é o fim, tem muita coisa para acontecer, até porque o Lula e Alckmin é o sinal principal de tudo isso, tá? É o que temos no Brasil. Teremos, por isso que eu falei, cuidado senão o PT volta. Muita gente tirou sarro, né? E tem muita gente aí, ó, dando valor pra gente da gentosfera que deu, né? Todas, vamos dizer assim, as possibilidades do povo escolher o voto nulo, né? Tudo era voto nulo, tudo era os dois não prestam, que era bolsopetismo. Pois é, a gente avisou. Bolsonaro consultou advogados que o aconselharam a sair do país antes do 1º de janeiro. O risco de eventual prisão foi abordado nas conversas. E é absolutamente verdade. Alexandre de Moraes e general dos Estados Unidos frearam o ímpeto de Bolsonaro. Também verdade, Alexandre de Moraes e general dos Estados Unidos, que com certeza, né, tiveram influência aqui. Tá? Isso aí você pode ter certeza só na visita da CIA com Bolsonaro, que conversaram. Tá? A gente já fez aí, levantou nossas teorias na comunidade fechada. Aí você pode sim imaginar que, com certeza, o que está acontecendo no Brasil não é uma coisa isolada. O mundo tem, assim, a sua parcela de culpa, tá? Bolsonaro será preso, o sistema de blindagem se dissolve, diz Randolph. E por isso que eu falei da questão dele estar indo para outro país, porque ele precisa ver como vai acontecer as situações, porque, sim, vai ter um monte de gente tentando prendê-lo, e tem até crime dele, como ele disse, né? Que ele lendo... né, falei no vídeo de ontem, uma revista virou crime. Imagina, eu pego aqui uma notícia, eu faço isso diariamente aqui. Pego uma notícia, leio, jogo pra vocês, crime. Só que hoje, claro, tenho muito menos poder do que um presidente. Ele leu, eu não iria ler aquela notícia. Eu sei que eu não posso. Então o que eu faço? Aqui eu não leio. Leio em outro lugar. Leio numa situação um pouco mais tranquila, em outra plataforma, de forma diferente. A gente tem que lidar com isso. Então a gente faz o possível, tá? Aí você fala, mas deveria ser muito mais direto, você deveria falar, se eu faço isso, eu perco o canal, eu sou processado, eu não consigo mais falar. Então o máximo que você consegue fazer é o quê? Agir inteligentemente para não ser derrubado.
para entregar para aquele que entende informação, sempre, sem parar. Se você for de uma forma suicida, você infelizmente não tem como adequar ao máximo. Não desistir até o fim não é você simplesmente chutar a porta, é você fazer o máximo para ir conseguindo dar a volta na estratégia do inimigo para não ser derrubado. Advogado próximo a Lula defende inelegibilidade e prisão de Bolsonaro, mais uma vez. Então, mais um aí querendo a prisão do Bolsonaro, tá? E muita gente tá assim, ó, após frustração com live, bolsonaristas falam em jogada de mestre e ele no presidente. E agora vai surgir novas teorias, porque com o Trump foi a mesma coisa. Então, o Trump vai voltar, porque ele primeiro você tem que deixar assumir para depois conseguir aí fazer alguma coisa. Então Biden assumindo depois, não sei o quê. Então, até na hora que o Bolsonaro bate na mesa, eles falam que é código Morse, que é um sinal, tá? Eu sinceramente não vejo essa possibilidade, tá? E muitos militares já recuaram, que eu considero bastante. Então eu vejo que a situação não é como as pessoas imaginam. Sobre a questão de Miami, Bolsonaro planeja ficar na mansão do ex-lutador de UFC, o Aldo, né? Que, sinceramente, são pessoas que falaram que ele estaria com o Trump. Eu não sei. Mas essas informações também podem ser boatos, tá? Olha só. Bolsonaro embarca para os Estados Unidos e Mourão assume e convoca a rede nacional para amanhã às 8 horas. E qual a mensagem? Perguntam, né? Mourão convoca a cadeia de rádio e TV para pronunciamento nesse sábado e, claro, que serve também para muita gente nutrir esperanças de algo vai acontecer. Mas é só você ver como o Mourão agiu todo esse tempo, o que ele fez? Ia para um lado, falava pro Bolsonaro abrir o jogo, e ele vai mais ou menos que abrir o jogo. Vamos ver que ele vai falar com a população, vai falar para ficarem calmos, que não tem problema, que o mundo, a vida segue, e dá para fazer muita coisa ainda, e é isso que ele vai fazer na conversa dele na televisão, provavelmente. Tá, provavelmente é o que eu acho, tá? Apesar de grande parte dos apoiadores de Bolsonaro ter chorado durante a última live do mandatário do país, uma parcela dos bolsonaristas se revoltou. No quartel-general do Exército em Brasília, apoiadores de Bolsonaro foram vistos xingando o atual chefe do executivo. Mas muita gente, nas minhas postagens, muita gente revoltadíssima, e eu compreendo completamente, né? Porque teve muita gente jogando toda a responsabilidade nas costas do Bolsonaro, tá? E muitas vezes o Bolsonaro teve algumas declarações que ele falou, não, que não foge à luta e não sei o quê, mas ele mesmo tinha que ter prestado atenção, e muita gente tem que prestar atenção. Ele está enfrentando forças, né, que a gente nem pode falar aqui. Ele deve ter olhado para a filha pequena dele, para a mulher, para a família, ter pensado 1, 2, 3 vezes e falar, não é assim que funciona, tá? Porque tenho família, eu tenho uma vida aí para cuidar e não vai dar para fazer essas coisas. Compreendo completamente as pessoas, mas sinceramente é aquilo, eu nunca coloquei esperança num homem só, eu colocava a esperança no povo. E, infelizmente o povo deu muita trela para um monte de gente que não valia a pena, né? Bolsonaro também teve muitos assessores que não prestavam. Então foi um monte de erros, tá? Um monte de problemas. Bolsonarista chora em frente ao Palácio da Alvorada após o discurso do presidente, tá? Então muita gente triste com a situação, não é para menos. Imagina a pessoa na frente do QG durante dias, com problemas de saúde, enfrentando chuva, enfrentando tempo difícil lá, situação de banheiro, um monte de coisas, dificuldades imensas, e ver que nada disso funciona. O Bolsonaro falou algo interessante, não é que isso aí não funciona, mas muita gente viu isso aí, né? Sim, as pessoas vão se indagar, vão olhar para essa situação e falar assim, por que isso está sendo feito, tá? Nada é em vão. Já falei, justamente isso que ele falou, eu falei, sei lá quantas semanas atrás em live. Você que está na frente do QG, você não está fazendo nada em vão, você está lutando pelo seu país, e as pessoas têm que acordar, tá? A culpa não é sua, você fez corretamente. O problema é as pessoas que sinceramente ainda estão em berço esplêndido, as pessoas que ainda ficam no voto nulo, sabe? O pessoal ainda que não está estudando sobre política. O povo é ligado muito em diversão, tá? E o Bolsonaro deixou claro que tudo isso é válido. E com certeza, você pode ter certeza que você que fez essas movimentações, você não está sozinho e aos poucos ela aumentará. E um dia vai dar resultado. Garanto para você que um dia isso vai acontecer. Porque muita gente que, vamos dizer assim, fez o L ou fez o N, vai começar a bater a água na bunda e vai começar a fazer exatamente o que fez em 2015. Aquele monte de gente na rua em 2015, sabe, que ficava aí contra Dilma. Pois é, boa parte desistiu da política porque foi enganada pela mídia, foi enganada por gente que ficava enchendo o saco na internet, né? E
começou a atacar as únicas alternativas que a direita tinha, né? Porque é falta de conhecimento, é mais por interesse. O Brasil é um país de uma população boa parte interesseira, né? Então, essas pessoas vão voltar uma hora para a direita, né? O problema é o quê? Essas pessoas não entenderem muito bem, porque vai ficar algo cíclico. Na verdade, hoje vocês vão ver aí influenciadores que batiam no Lula, que daqui 1 ou 2 anos vão fazer a mesma coisa. E as pessoas de direita vão abraçar novamente. O povo brasileiro é impressionante a falta de memória, quanto eles abraçam traidores, quanta gente bateram no Bolsonaro, foram pra Jovem Pan, viraram queridinhos novamente, aí saíram da Jovem Pan, bateram no Bolsonaro, voltaram de novo, queridinhos novamente. É uma situação que demanda conhecimento, demanda muita coisa, que o brasileiro ainda não está preparado. E por isso faz tempo que eu falo para vocês que não seria tão fácil assim, tá? Brasil fecha 2022 com as contas no azul pela primeira vez em 9 anos, como eu falei no começo aqui do vídeo. Pois é, quando será a próxima vez? Desde 2013. Mas isso foi dado valor? Não foi dado valor. Com certeza, muitas coisas na economia vão ser feitas, talvez esse primeiro ano não tenha um problema tão grande assim, mas é claro que depois as coisas vão se acumulando, tá? E aí sim que o povo brasileiro, aquele lá que fez o L, fez o N, vai começar a voltar atrás e falar, me arrependi. Fica ciente de uma coisa, esses primeiros meses de 2023 será uma tremenda guerra na mídia, inclusive contra o Lula. Você vai ficar vendo, né? Bolsonaro libera a vinda de Nicolás Maduro para a posse de Lula. Isso aqui eu não entendi absolutamente nada. O governo Bolsonaro revoga a portaria e Maduro pode vir para a posse de Lula, né? Reviravolta inesperada até mesmo para os assessores mais próximos de Lula. Não entendi porque Bolsonaro fez isso. Não sei se tem alguma influência externa, se alguém pediu para ele, alguém da CIA, né? Já que o Maduro tá um queridinho dos Estados Unidos, já que é a questão do petróleo, está lá o Biden conversando bastante com o Maduro, não sei, tá? Mas isso aqui é bem decepcionante, né? Mas enfim, falando em decepção, decepcionado com a fala do presidente nessa sexta-feira, o homem taca fogo no chapéu com o nome do Jair e diz: vai desgrama, nunca fui bolsonarista, sempre fui patriota, enquanto ele era patriota eu apoiava ele, agora acabou. E o cidadão chama o presidente de covarde. E muitas pessoas vão fazer isso, muitas pessoas revoltadas. Só que sinceramente é isso, né? Você precisa ver quais alternativas você tinha. Né? E quando você vê, você não vê alternativas. Você não vê ninguém que teve a coragem de levar uma facada e continuar. Tá? Então, o ideal, hoje, sinceramente, você pode falar o que você quiser, tá? Você pode xingar, esbravejar, é uma coisa normal. Mas estamos em outra, agora tudo acabou, a gente está em outra virada, a gente vai ter que começar do zero. Aí você pode aí, depois que esfriar a cabeça, ver aí quais as alternativas, tá? Por muito tempo você não vai ter alternativa nenhuma. Se você quer de direita, você vai só assistir, vamos dizer assim, criticar um lado ou outro, mas você vai ter que continuar. Você vai ter que batalhar pelo seu país, vendo e torcendo pelos seus malvados favoritos, que é aqueles menos piores, que são 10, 20, 30 vezes pior do que o Bolsonaro, se você for pegar números. Só que o grande problema do Bolsonaro era palavrão e talvez uma rachadinha do filho. Não era o problema, o grande problema? Pois é. Repórter da CNN em Portugal é agredido em acampamento bolsonarista. Esse é o problema. O acampamento pessoal tá tão assim nervoso que acontece que agrediu um cara da CNN de Portugal. A gente sabe que a CNN é vermelha, né? A gente sabe que tem todos esses problemas, mas isso não pega bem. Isso aí, infelizmente, a direita não é assim. Não pode ser assim. Olha, a descida da bandeira nacional a meio mastro no comando militar em São Paulo provocou comoção em bolsonaristas. Meio mastro, Deus no comando, gente, tô arrepiada, disse uma manifestante. No entanto, o motivo é o luto de 3 dias decretado por Bolsonaro pela morte do Pelé. E você assiste isso aqui, as pessoas vibrando, completamente enlouquecidas. E você vê uma postagem dessa, a esquerda dando risada de monte. Dezenas de casos parecidos eu vi. De gente lendo carta que Moraes foi preso. E isso aí é complicado. Vocês precisam de realidade, vocês precisam de pé no chão. Tá? Infelizmente isso aí, vocês viram, não deu resultado. Tá? Bolsonaro exonera Ciro Nogueira da Casa Civil. E o Ciro Nogueira, esse que é o do tic-tac. Esse é outro também, que ficou falando de tic-tac, que ia acontecer, que não ia acontecer. E eu fico vendo essas coisas, eu fico vendo páginas que supostamente seriam apoiadoras do Bolsonaro, colocando fotos do Bolsonaro, indicando que existe algum tipo de, vamos dizer, enigma para ser decifrado. E as pessoas, quando você fala assim, não, gente, não tem nada nisso aí, para com isso. O pessoal xinga você, o pessoal fica muito bravo com você. Mas é uma realidade. Tá? As pessoas que ficavam, vamos dizer assim, nutrindo esse tipo de esperança, que na verdade no final não teria nada,
isso aí você prejudica mais do que você imagina, tá? Porque chega um momento que as pessoas ficam nessa histeria coletiva, esperando uma coisa que nunca acontece. E quando há de você de falar alguma coisa. Então eu fui muito cauteloso todo esse tempo aqui no canal, né? Tentando falar assim, olha gente, o que eu faço? Eu não falo diretamente. Eu vou trabalhando com o futuro, que eu sempre fiz aqui, entendeu? Nos vídeos exclusivos, então, eu jogo lá para 2024. Quando o pessoal ainda ficava batendo palma para Weintraub, eu estava falando, cara, Weintraub não é confiável. Fui destruído para 2019 e 2020. Depois de 2 anos que as pessoas começaram, agora você tem razão. Mas nem lembravam mais de mim, porque a direita fez o serviço maravilhoso de me esconder, né? Porque existe até um limite que você aceita. Se você entrar, vamos dizer assim, no plano de certas pessoas, você é destruído. Ciro Nogueira é outro, tá? Ele fez o máximo possível para surfar nessa onda aí, surfar na onda do tic-tac, surfar na onda do pessoal mais humilde, que simplesmente vai lá e fica com a esperança que vai acontecer alguma coisa, sendo que eu acho isso uma grande sacanagem com o povo. Eu acho que deveria ser dito, até mesmo, tá? O Bolsonaro, ele tentou, mas se eu fosse ele, eu acho que eu viria antes. Eu falaria antes pro povo, tá? Teve muitas coisas que o Bolsonaro falou ou deixou de falar que eu faria, mas nada que é o suficiente para eu ficar xingando, agredindo e falando que eu estou revoltado, sendo que eu já esperava essa situação há muito tempo. Comandante da PMDF garante segurança na posse, tragam as famílias, tá? Se você for de esquerda, né? Se você for de direita, você nem pode entrar. Então, provavelmente, se você tiver de verde e amarelo ali, o negócio fica feio para você. Falando nisso, PF apreende arma de homem que ameaçou atirar em Lula na posse. O Flávio Dino todo, vamos ser orgulhoso da situação, mas veja só. Rifle apreendido pela PF é fake. No Twitter, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, diz que a ação impediu mais uma ameaça de atentado. Era de brinquedo, né? Brinquedo não, na verdade de pressão, né? Ou seja, não teria a distância mal nenhum, né? Não tem nenhum dano suficiente para fazer aí um grande mal. Reduto de Daniela do Vaguinho, ministra de Lula é bolsonarista. Então tá falando que Belfort Roxo, de onde ela vem, voltou mais no Bolsonaro. E muita gente falou, ela é bolsonarista sim. E olha só o bug que tá. Futura ministra de Lula tem projeto contra a linguagem neutra em escolas. Quem diria? Uma pauta conservadora de direita de uma ministra do Lula, né? Que coisa estranha. Não é tão estranho, porque aí você começa a entender 2023 como será para o PT, tá? Irritados petistas dizem que ministros do Centrão não duram 6 meses. Petistas veem erro estratégico de Lula ao dar ministérios importantes para o Centrão e prevêem que o grupo que ministros do grupo não durarão muito. Eu falo para os petistas ficarem tranquilos, que eles não viram ainda nada, porque sinceramente tem muita coisa para acontecer. Talvez o Lula saiba muito mais do que eles até. Então os petistas mais assim, old school, né? Estão revoltados com o que está acontecendo. Mas não é assim, ó. Vai dar M. Petistas reclamam da aliança de Lula com a União Brasil. E não é só o petista. Pessoal, influenciador muito rico, o tal do FN revoltado com o Lula. Muita gente revoltada, mas é essa a realidade da política brasileira. Não é tão fácil quanto a esquerda imagina. Por isso que eu falo, torceremos para a briga daqui para frente. Nízia Trindade também vai criar secretaria de digitalização, equipe avaliará revisão de emergência sanitária, tá? E aí, essa pessoa, né? E a pessoa fala, agora sim estamos em boas mãos, gente que entende e estuda o assunto 24 horas, né? Morgana. Só que aquela coisa, lembra da Fiocruz? Falei no vídeo de ontem, né? Em vídeo de ontem, inclusive, tem poucas visitas, vou comentar sobre isso também, que esse é um grande problema, né? Mas a gente viu na Fiocruz os escândalos da Fiocruz. Mesmo assim, ela vai ser ministra do Lula e o pessoal bate palma, ignorando todas essas informações, né? Posse de Lula, as pessoas que quiserem acompanhar a subida do presidente eleito na rampa do Palácio do Planalto devem chegar cedo. O público na Praça dos Três Poderes será limitado a 30 mil pessoas. Fico pensando se vai conseguir tudo isso de gente. Claro que eles vão, né, tem, como eles sempre fizeram com pão com mortadela, vai conseguir bastante gente. Mas ele sabe que 300 mil, muito distante do que eles gostariam, né? Convidado para a posse, Michel Temer manda recado a Lula. Desejo sucesso a quem vai tomar posse e paz para o Brasil, mas não irei, diz o ex-presidente. Por que o Temer não vai? Sendo que o Temer, né, tão amigo do Alexandre de Moraes aí que mostrou tanta amizade com o Lula. O que está acontecendo? Tô falando para vocês, presta atenção, tá? Não é tão ruim assim. É ruim,
mas não é o fim. Porque Alcolumbre não quis ser ministro de Lula. Davi Alcolumbre preferiu não ser ministro de Lula e indicou um aliado para o Ministério da Integração Nacional. Justamente que Davi Alcolumbre vai tentar aí a reeleição, né, para o Senado, o presidente do Senado, e lá ele teria mais poder do que ser um simples ministro, que seria o empregado do Lula, né? Rosa abre prazo de 48 horas para Bolsonaro explicar indulto aos policiais condenados no massacre do Carandiru. Questão do PGR que a gente já citou aqui, mas, como eu falo para vocês, engessado, o Bolsonaro tenta fazer as coisas e não consegue. Após Jair deixar o Brasil, na tarde desta sexta-feira, Lula publica o hit "Tá na hora do Jair ir embora" em seu Twitter oficial. E tá escrito aqui, ó, você não pode visualizar esse tweet porque o proprietário desta conta limita quem pode ver os tweets. Eu sou bloqueado pelo Lula. Então estou saindo aí de um governo que eu era seguido pelo Jair Bolsonaro na conta dele para um que eu sou bloqueado. É difícil, é complicado, mas é isso que temos, tá? Difícil para todo mundo. Polícia acionada para ameaça de bomba na sede do STF. Mais uma bomba, talvez sexta ou sétima, não sei. Mas os caras estão com medo, porque o ministro de Lula só querem assumir após varredura total nos prédios. Decisão sobre vistoria em todos os edifícios já está tomada. Então, temos aí o pessoal, né, até para assumir com medo. Indo já para internacionais, o vídeo já está muito longo. Putin diz a Xi que quer reforçar a cooperação militar contra provocações do Ocidente. Será que agora é realmente o momento final? Porque eles estão aí dessa amizade há muito tempo. A China vai conversar com os Estados Unidos, dá uma puxada de orelha na Rússia, e agora parece que as coisas estão se afirmando. E olha só o que eu postei. Isso aqui é segredo. Postei no Twitter, mas vou postar aqui, ó. Pode-se determinar basicamente que a produção em massa do J-20 excedeu a do F-22. É o segundo maior caça furtivo, né, de quinta geração em quantidade e capacidade de produção no mundo depois do F-35 dos Estados Unidos. Então a China está bem preparada. Tem gente dizendo que é muito mais do que está dizendo ali os números, né? Então 166, tem gente falando que são mais de 200 já. A China está bem preparada. Prisão preventiva ratificada pela Justiça do Peru. Pedro Castillo então vai ficar 18 meses preso, né? Então o que eu falo, se você não tem o apoio suficiente, você vai querer, eu quero um 4-2, você será derrubado, você será preso. Então depende se você tem um apoio. Aí eu te pergunto, será que tinha apoio? Será que o presidente do Brasil tinha apoio? Justiça da Bolívia condena governador de oposição à prisão preventiva. Luiz Fernando Camacho ficará detido por 4 meses na prisão de segurança máxima, né, em La Paz, que ele foi muito contra o presidente, o ex-presidente Evo Morales, e agora ele está sendo perseguido por isso. Então não é só aqui no Brasil os problemas. Esse print aqui mostra como é o meu canal, tá? Aqui eu mostrei bomba, que tinha uma bomba que foi colocada, né, lá em Brasília, e era bomba mesmo, dessa vez é bomba de verdade. O pessoal ficou revoltado com esse vídeo. Mas teve 104 mil visitas. Depois eu falei sem bomba, não é uma brincadeira, 39 mil visitas. Tinha o Bolsonaro na capa. Depois temos aqui a viagem, 56 mil visitas. O pessoal interessado para ver que eu estava certo, inclusive no vídeo, falei que ia viajar, ele viajou, ponto final. E temos aqui, e o Brasil sofre mais uma derrota. E coloquei o Pelé, vídeo de 17 minutos com várias informações, 10 mil visitas apenas. Porque isso prova que as pessoas simplesmente olham a thumb, o título, e acha que já sei o suficiente do que é dito. Você não tem noção quantos comentários do meu canal são sobre pessoas que só viram a thumb e comentaram. A viagem, então, falaram que eu falei que o Bolsonaro viajou. Eu não falei que o Bolsonaro viajou. Falei que tinha a possibilidade de viajar dia 30. Estava certo, através das informações que a gente tinha, certo? Mas é isso. Hoje o meu público é mais ou menos isso, 10 a 12 mil pessoas fiéis que assistem o vídeo porque sabem que o conteúdo é bom. O resto, se subir para 50, 60, 100 mil, eu sei que são pessoas curiosas, que não têm aí o que demanda para você construir uma rede de informações boas para você se preparar para a vida, preparar a sua vida contra a esquerda, né? Então, infelizmente é isso que temos, é por isso que eu não monetizo meus vídeos, tá? Eu até nem quero receber dinheiro por pessoas que simplesmente não estão interessados no conteúdo. Então eu foco mesmo nas pessoas que estão sempre aqui dando atenção, e por isso eu deixo essas pessoas sem propaganda. E caso você queira ajudar o canal, temos o Pix, tá? Será um ano difícil, sua ajuda será muito bem-vinda. Eu farei o máximo para ajudar quem quer ser ajudado, fazendo o meu trabalho aqui quase que diariamente. E temos o botão valeu ou link da Amazon, caso queira. Muito obrigado, a gente se fala em breve, tá? Não desista, não é o fim. E a gente se fala, até mais.